Boa tarde a todos. Eu sou Zélia Maria Fernandes, presidente da Sociedade Cultura Latina. Nós outros estamos aqui para fazer o lançamento do livro Centenários, da doutora Dina Frutuoso. Eu vou convidar aqui à mesa a doutora Dina, para sentar aqui à mesa. A vice-presidente da Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, a musicista, acadêmica, presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Larissa Loretti. Vou convidar também aqui a doutora Yara Vargas, que é presidente da Academia Guanabarina de Letras e presidente da Academia de Ciências Sociais. Agora vamos todos ouvir o hino nacional brasileiro. Eu vou ler aqui a orelha que eu escrevi para o livro. Quando a doutora Dina Frutuoso falou-me a respeito de editar um livro sobre centenários, logo me interessei pelo assunto.
queria homenagear seu saudoso pai, que, se vivo fosse, completaria 100 anos em 2013. As conversas foram acontecendo e, amadurecida a ideia, logo foi escolhido o título do livro, Centenários. Vários deles foram entrevistados, mas somente 15 escolhidos para compor o livro. Na entrevista falaram de sua infância, sobre o trabalho naquela época, seus amores, suas experiências, receitas culinárias, curiosidades. Das curiosidades, destaco a que se refere ao time de futebol. Os centenários são torcedores principalmente de 2 times, Vasco e Flamengo. Daí o convite para que baluarte desses times dissessem algo a respeito. Zico e Roberto Dinamite escreveram sobre a emoção de terem torcedores centenários e se sentiram gratificados em poder fazer a alegria de tantas pessoas através de seu esporte preferido. Pessoalmente, me interessei pelo tema, pois minha bisavó chegou aos 120 anos. Meus avós passaram dos 100 e tenho hoje 3 tias, chegando aos 90, completamente lúcidas e sadias, que têm alegria de viver. Penso ser esta a principal causa da longevidade, sem contar com a boa alimentação, cuidar da higiene e saúde e, principalmente, fazer exercícios físicos. Também está comprovado que se deve fazer aquilo que nos dá prazer e ajudar aos nossos semelhantes. Agora eu vou pedir que a doutora Dina, fale a respeito de como surgiu, o livro Centenários. Eu quero começar com essa história dos times de futebol, porque foi interessantíssimo. A primeira senhora que eu entrevistei, 102 anos, ela me disse assim, no princípio do ano, eu estou muito preocupada porque o Flamengo vai jogar na quarta-feira. Eu não havia nem pensado em perguntar sobre time de futebol dos centenários. Aí eu disse, o que aconteceu? Como é que... Aí a neta, na mesma hora, ela é a única Flamengo, todo mundo aqui é fluminense. Por que a senhora, então, é Flamengo? Eu leio o jornal até hoje, todos os dias, eu acompanhei a história do Zico e por isso que eu sou Flamengo, porque eu admiro, não sei o que, começou a falar da história do Zico. Eu escrevi isso, mandei para o Zico, para o Catar, e ele escreveu. Então depois vocês vão ler, ele começa mesmo assim, Dina, e bota um abraço do Zico. Nós ficamos bastante emocionados, depois nós pedimos permissão, o Zé orientou, eu tinha que pedir permissão para publicar. E a do Roberto Dinamite foi completamente diferente, vira-se um de 103 anos. Quando eu cheguei na casa dele, lá no subúrbio, lá no interior, eles mandaram um grande abraço para vocês, mas não puderam comparecer hoje. E aí ele disse assim, eu já ia dar uma voltinha, porque a senhora estava demorando muito da hora que combinou para me entrevistar. Aí eu disse, o táxi que rodou a beça, a gente não achava a rua. Bom, conclusão da história, ainda bem que o senhor não saiu, porque eu demorei, mas cheguei. Bom, aí lá pelas tantas eu perguntei, qual é o seu time de futebol? Eu sou Vasco de carteirinha, mas botei tudo de castigo. Como é que o senhor botou de castigo? Peguei carteira, minha caneca, todas as minhas coisas de Vasco, botei dentro do armário, tranquei a porta e botei a chave lá em cima. Tá tudo de castigo. Então vocês vejam o oposto. O Roberto Dinamite, quando eu contei isso, ele riu a beça, ele disse, temos que melhorar. Até o centenário, há muitos centenários, vários deles me contaram, há um que vocês vão ver, é um ufólogo, é o seu Félix, que também queria muito vir, mas é que ele mora na Barra da Tijuca e ele não conseguiu vir hoje. Então, ele é Vasco, me contando toda a história do Vasco. Por que ele virou Vasco? O primeiro time que levou pessoas, ele falou, pessoas de cor para o campo de futebol. E me contou o segredo, que eu não sabia. Eu também sou Vasco, eu sou filha de português, Então, mas não tem nada a ver, a gente entrevista as pessoas. Então, eu comecei contando esse contraponto dos dois de futebol. Aí o Roberto Dinamite também mandou, tem uma página inteira no livro de depoimento dele, ele ficou muito contente.
porque as pessoas sabem, o Vasco tem 115 anos, então essa história de ser centenário. Esse ano ele está ruim, mas vai melhorar, né? O ano que vem nós vamos ser campeões, não tem jeito. Então, quando ela falou na culinária, nós agora estamos perto do Natal. Nós resolvemos colocar só 10 receitas, um monte de receitas. Mas nós resolvemos escolher 10 receitas e há uma que das rabanadas, que essa senhora, ela já não está entre nós, ela tinha 106 anos, muito vivinha, estava na cadeira de rodas, mas eu só conversei, entrevistei as pessoas que falassem comigo, porque eu não queria as pessoas que viessem de segunda mão, não é? Aí é a mesma coisa. Eu, nesse momento, eu quero apresentar a vocês, gostaria, não sei se ela pode se levantar, pode, a nossa companheira que já está na fila do próximo livro, porque eu só a conheci depois. Ela está com 103, me informou que nasceu em 9 de janeiro. Ela vai olhar para vocês e eu vou, porque ela já me deu entrevista hoje. Eu já sei que ela teve 11 filhos e só estão 4 vivos, não é? Então vocês vejam, a nossa colega aqui, dá uma viradinha só dela para elas verem que beleza. E ela conversa, quem quiser conversar com ela depois. Ela me contou, come carne seca. Opa! Carne seca e carne de boi até hoje. Então, e ela tem muita vontade, né? Que a gente escreva. A filha também, que a trouxe, ela também tem vontade que a gente escreva uma história muito interessante de vida. E o doce, como é que é o doce? Doce de laranja da terra. Realmente, depois a gente pode entrevistar. Eu só quero agradecer a todos, principalmente a você que me acolheu, entendeu? E deu essa chance, essa oportunidade para minha mãe, que estou realizando mais uma etapa da minha vida. É uma etapa muito bonita, meus parabéns. Se vocês vissem, já estou com 6 centenários na fila. Porque vocês, quem quiser, depois vai dar uma olhadinha, eu sou acadêmica, eu sou professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu não quis fazer um livro para a academia, eu quis fazer um livro para a população. Eu estou tendo o prazer de ver a Heloísa Igreja aqui, uma das pessoas premiadíssimas nesse Rio de Janeiro e que já está escrevendo sobre pessoas idosas, sobre envelhecimento. Aliás, é um repto que eu faço aos autores. Estou pedindo a Larissa, estou pedindo a nossa companheira Yara, estou pedindo a Xalai, já pedi a Xalai pela internet. Todas vocês que escrevem, eu estou pedindo, a Simonage também, estou pedindo que escrevam alguma coisa sobre envelhecimento. O Carlos já está escrevendo, é um jovem que só tem 50 anos, metade do tempo, e já está escrevendo. Então porque o preconceito, eu até dei para os 10 primeiros que chegaram aquela folhinha, né? Esse adesivo que diz o quê? Velho é o seu preconceito. Há muito preconceito ainda. Nós temos o prazer de ter Maria José Ponciano e o Wilson, que são nossos companheiros de trabalho, de longa data, do Fórum Permanente da Pessoa Idosa. E nós vamos convidar agora as pessoas da família do Carlos Sá também para virem até aqui.
que é um dos nossos jovens centenários, é um centenário de 101, né? Venham, por favor, até aqui, para vocês conhecerem uma filha e uma sobrinha. Sobrinha e prima, então, são pessoas... E ela conviveu bastante. E ela conviveu bastante e também, muito obrigada por terem comparecido, tá? E a história de Carlos é uma história interessantíssima também, não é? Nós vamos depois acompanhar. Ele nasceu bem no interior. Ele me disse que era Itabuna. Ela já disse, bom, não foi bem aí não, mas o resto está certo. Então, acho que ele gosta de Itabuna, mas de qualquer maneira... Então, muito obrigada. Leve um grande abraço à família. Muito obrigada. Então, nós temos... Eu não sei se há mais algum parente do centro aqui, eu tenho a impressão que não, né? Não, mas do livro não, do livro não, Então, as pessoas que compareceram hoje, muito obrigada do nosso livro. E então eu estava dizendo que eu vou fazer a receita, depois quem comprou o livro vai dar uma olhadinha no livro, a receita sobre as rabanadas, eu fiquei entusiasmada. Né? Quero apontar também a presença do professor Carlos Lemos, que eu agradeci, ele leu os originais, né? Conversamos muito sobre o tema. Ele é doutor em filosofia, Laudes, ele é Laudes da UFRJ. O professor Carlos Lemos, eu estou presidindo a ENG, já deu o prazer de dar uma palestra para a nossa Associação Nacional de Gerontologia esse ano. Então, nós temos, assim, essa é uma estrada de quase 30 anos que eu venho estudando esse tema. Eu apresentei na UFRJ em 96 a primeira tese de doutorado do Brasil sobre universidades abertas da terceira idade. E agora, em 2013, eu queria homenagear meu pai. Eu sempre agradeço a Sociedade de Cultura Latina que publicou um livro de escritores brasileiros, né? E eu mandei um ensaio para lá e eu ganhei uma menção honrosa pela saga do que eu contei, pela saga de papai. Eu não sei se você trouxe algum para sortear hoje, e não trouxe. Maria José Ponciano já ganhou ontem, né, na nossa festa, eu levei. E aí eu queria homenagear papai. E, bom, então saiu lá. E fui entrevistando pessoas, fui para o IBGE. O IBGE fez o primeiro censo com centenários em 2000, o segundo em 2010. Nós temos na cidade do Rio de Janeiro quase 800, tínhamos em 2010, de 100 anos para cima. As pessoas ficaram todas assustadas quando eu comentei isso. O Brasil tem cerca de 30 mil pessoas catalogadas, fora os que já fizeram depois disso, né? Porque foi 2010 o último trabalho, o último censo. Então, nós temos um novo caminho, viu, Heloísa? Agora eu estou voltada para os centenários e já tenho 5 na fila para o próximo trabalho. Então, a nossa companheira aqui é a primeira a ser entrevistada, que já começou hoje, não é? E eu gostei muito da presença. Eu espero que vocês me deem feedback sobre o trabalho, comentem o que vocês acharam. Será que vale a pena ser centenário? Esse epílogo, eu agradeço a grande discussão ao professor Carlos Lemos. Nós discutimos muito, né, Carlos, sobre esse fechamento do livro, e eu coloquei o epílogo fazendo essa questão. É uma pergunta, vale a pena? O humor, gente, é o grande constante na vida dessas pessoas. Se comeram melhor ou pior, se trabalharam muito ou menos, vocês vão ver, eu falo sobre o trabalho na infância. Vocês imaginem naquele tempo. Eles nasceram todos antes da Primeira Guerra Mundial, porque o mais novo nasceu em 1913. Eles nasceram todos antes da gripe, na época da gripe espanhola, e eles nasceram antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Me disse uma portuguesa que eu estava entrevistando, e é verdade, porque Fátima apareceu em 1917. Então, eu quero dizer a vocês que eu ganhei muito, foi muito trabalhoso esse livro, mas eu ganhei muito
em engrandecimento como ser humano. Eu agradeço demais a Deus e as pessoas que me deram essa oportunidade. Muito obrigada, tá? Fico com você. Muita harmonia, com muita alegria, e não se chamava velha de jeito nenhum. O amor era tão grande entre ele e o espanhol, ela e o espanhol, que ele não durou muito. Depois que ela morreu, ele durou 1 ano e pouquinho, não muito bem. A família deu toda assistência, a nossa família, e ele faleceu. Veja como era a harmonia dos outros. Eu me lembro que eu ia para a casa deles, eu tinha meus 5 anos, e eu ia dormir na cama deles, de casal. Então eu me botava no cantinho da cama para não cair, e ela no meio e ele na ponta, para poder eu dormir junto, para ela não ficar preocupada de eu cair da cama, de outro lugar, etc, etc. Então aí vocês verifiquem que nós podemos chegar lá com essa mesma mente, do mesmo jeito, porque é a nossa mente que envelhece. O corpo pode doer aqui, olha que eu estou com o pé enfaixado, pode doer acolá, mas a gente está andando. Eu digo sempre, eu estou andando. A minha coluna não serve para nada, disse o médico, eu digo que serve, eu estou andando. Então, eu estou aqui aos 77 anos. Tá? Pois é, porque eu não vou ficar velha. E os sobrinhos netos, todos me chamam de vó, e mais os netos, que o neto faz parte da academia dela, minha neta, com 15 anos. Eu ainda joguei bola com eles, soltei pipa com eles, o menor tem 12 anos. Hoje em dia, agora é só, né, tá na mão daquele tablet, lá, não sei o quê, mas eu sempre joguei bola. E quando eu não queria jogar bola, ele dizia, não, fica parado ali. Aí ele jogava a bola no meu pé para eu chutar. Assim com banho de chuva. Vamos tomar banho de chuva? O dia que eu disse não, todos se molharam e vieram me abraçar. Não adiantou nada, me molhei do mesmo jeito. Então, essa é a história da minha família, principalmente desta pessoa. Bem, eu me chamo Olga Amélia, mas na verdade eu deveria ter sido batizada Maria Trovoada. Porque quando eu nasci, a minha família toda tinha esses nomes. Minha mãe se chamava Nuvem, meus tios, País, Oceano, Céu Azul, Sol e Ar, Horizonte, as mulheres, Luzemar, Tarde Linda, Lua Mar, Ilha. Então eu nasci numa quinta-feira com muita chuva. Meu avô queria que eu me chamasse Maria Trovoada. Meus pais brigaram, não quiseram, eu fiquei, para poder contemporizar a situação, fiquei Olga, que era a minha avó materna, e Amélia, que era a avó paterna. Mas eu digo para vocês, até hoje, eu lamento não me chamar Maria Trovoada. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente tem uma dica, que pode parecer besteira, mas eu tenho olhado para todas as pessoas de muita idade e essa característica é comum. A orelha. Já olhei o orelhão ali da minha querida. Olha a minha, ó. Eu escondo sempre. Eu conheci uma avó, uma tia-avó em Juparanã, quando eu tinha 17 anos. Eu fui conhecer essa tia-avó. Ela se chamava, essa era da parte do meu pai, não tinha esses nomes esquisitos. Ela era a tia Sara. A primeira vez que eu vi a tia Sara, ela era assim uma senhora forte, meio mulata, puxava o cabelo todo, punha uma flor no cabelo, então a orelha ficava à vista. Quando eu olhei para a orelha dela, era um orelhão desse tamanho. Ela estava com 97 anos. Eu olhei, aí perguntei para ela, tia Sara, o que você fez para chegar a essa idade? Aí ela disse assim, vivi muito bem, gostei da vida, sempre tive alegria de viver. Então, é a receita, gente, a alegria de viver. A gente não deve reclamar, não, dói aqui, dói ali, vamos pensar no que não dói. Vamos ver que nós temos uma cabeça boa e vamos confiar na orelha, hein? Vamos confiar na orelha. Quem tem orelha pequenininha, trate de esticar, puxar bastante, manda os netos puxar, porque a orelha é uma característica. Queria dizer da alegria de estar aqui com a TV Comunitária do Rio de Janeiro, homenageando não só vocês todos, mas principalmente a querida Dina Frutuoso, a doutora, professora, mas que é aquela amigona de todos nós, da nossa alegria de estarmos aqui nesta tarde, reunidos
para o lançamento de Centenários. Parabéns pela orientadora que teve, parabéns pela sua inteligência, parabéns a nós que pudemos estar aqui hoje. Um beijo. Eu tenho 65 anos de idade e tenho 7 netos. E nós temos um grupo da Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada há 50 anos atrás pelas tragédias de Ataíde. E nós fizemos agora o livro, eu fiz o livro do centenário, teve uma festa bonita aqui. E nós temos aqui a Larissa Loretti, que é uma das maiores palestrantes do nosso meio literário, e agora é a nossa vice-presidente lá. Ela é musicista, ela é trovadora, ela é sonetista, ela é poetisa, é uma mulher completa, a nossa Larissa Loretti. E eu vou pedir que ela fale alguma coisa. Não sei se a gente vai chegar aos centenários, não é, Lídia Simonato? Mas o caminho é longo e a gente tem que lutar por ele até o fim, até quando Deus quiser. E deixar, como ela disse, como todos dizem aqui, que a mente fique ativa. É o segredo. Sempre fazendo alguma coisa, criando um hobby, fazendo poesia, música. Isso faz muito bem à alma, não é? Ao coração. E parece que isso ajuda a gente a ficar mais jovem, dando ao espírito e à alma a força de viver através dessas coisas agradáveis que nos dão prazer e para as quais a gente vive às vezes, como eu gosto da música, da poesia e tantos outros aqui. Eu acho que é isso que faz com que a gente caminhe sempre com os olhos no horizonte, no infinito, pensando sempre em receber as bênçãos de Deus, que isso também é muito importante. Eu tive uma avó que também morreu quase centenária, seus 90 anos, e ela era musicista, e foi com ela que eu aprendi a tocar piano. Ela falava francês, era poesia, fazia poesia, e ela foi um exemplo para mim. Eu mesmo pequena me espelhava nela, ela saía do quarto já toda de hobby, penteada. Antigamente tinha uma bacia onde as pessoas se lavavam o rosto, né? Ela é uma jarra bonita de porcelana. Eu me lembro dela perfeitamente, ela andando pelo quarto dizendo os poemas. Isso foi muito importante para mim. Foi um exemplo de amor à vida, porque ela se cercava de jovens. Os meus amigos, meus colegas se reuniam à volta dela. Então isso foi muito importante. Um exemplo de gente velha, entre aspas, e jovem de espírito. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Deus por mais um ano que Ele nos concede de vida. Agradeço pela vida de vocês, essa senhora que está aqui dela, que tem 106 anos, né? Isso aí é um privilégio que nem todos possuem. Isso é uma graça de Deus, uma bênção divina. E eu peço a Deus que nós venhamos saber agradecer todo dia, nós acordarmos com saúde, com força. Nós temos a consciência que nós temos uma família, que nós ficamos saindo daqui, sabemos aonde vamos chegar. Nós temos uma família em casa. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede, seja agradável ou não, porque Ele é o autor da nossa existência. E nós, muitas das vezes, Deus ajuda muita gente, nós temos que homenagear principalmente o autor e o consumador da nossa vida, que é Deus, que nos amou de uma forma tão grande, que enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui nesta terra, para que todo aquele que não cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porque a nossa vida não termina aqui. Nós somos trino. Nós somos compostos de 3 fatores: corpo, alma e espírito. Estou tão feliz, tão feliz. Obrigada muito por essa oportunidade. Você também, viu, Zé? Eu ainda sei cantar um hino nacional. Oba! Que bom! Essa é a TV comunitária, a sua TV sempre e cada vez mais comunitária. Hoje, com a grata satisfação de estar aqui no lançamento do livro Centenários, da doutora, professora e querida amiga, psicóloga Dina Frutuoso.
Querida Dina, depois de tanta pesquisa, depois de tanto trabalho, depois de tantas noites pensando, finalmente nós estamos aqui no livro dos Centenários. Eu queria que você dissesse da sua emoção por estar aqui dando essa entrevista do lançamento do seu livro. Primeiro, eu gosto muito da TV comunitária. A TV comunitária oferece tanta oportunidade e nós tivemos realmente, Olga, muito trabalho para fazer esse livro. Nós entrevistamos 15 pessoas de 100 a 107 anos e só servia pessoa de 100 anos porque justamente eu estava querendo homenagear papai, que este ano de 2013 faria 100 anos. E as pessoas, elas encaminharam, eu queria pessoas comuns. Começaram a dizer, que pena que já faleceu o Niemeyer. Não, o Niemeyer todo mundo já escreveu, eu quero pessoas comuns. Mas acontece que eu encontrei seu Homero, de 107 anos, que ajudou na construção do Cristo Redentor. A dona Elsa, que de 103 anos, que foi coleguinha da Luz del Fuego. Quer dizer, aí eu comecei, olha quanta curiosidade. Então eu fiz um capítulo sobre curiosidades, com essas que eu estou contando e outras. Então foi um enriquecimento de conhecer pessoas tão idosas que nasceram antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Todos nasceram de 1913 para trás. Então, foi muita coisa. Dina, eu quero elogiar o seu trabalho, a sua pesquisa e a sua persistência no lançamento desse livro. Eu espero que, além de ser um estímulo, a pessoa gostar de viver, que seja um estímulo também para aqueles que estão nos assistindo, que estão aqui de casa aplaudindo a autora dos Centenários, da importância da jovialidade na vida de cada pessoa. O importante é a alegria de viver, é a disposição, a disponibilidade para ouvir conselhos, para se cuidar e principalmente para viver com felicidade, achando que vale a pena viver. E levando a noção de que o Brasil está envelhecendo, não é? Que nós precisamos aprender a envelhecer e a respeitar, porque o preconceito, Olga, como você bem tem acompanhado, e você também é advogada, eu estou como assessora da OAB Barra da Tijuca, assessora psicológica, nós temos acompanhado, o preconceito ainda é muito grande. Mas esse preconceito nós vamos combater com o seu livro. E eu queria, querida Dina, dar os parabéns a você e convidar a você para, logo que nós começarmos o mês de janeiro, você nos conceder uma entrevista lá no estúdio da TV Comunitária com pessoas escolhidas para você para participar. Parabéns pelo lançamento do livro, eu tenho certeza de que vai ser sucesso e de que esse vai ser o primeiro de vários que você vai escrever. Está começando, já é o terceiro livro. Então, daqui a pouco está sendo acadêmico homenageado, essa coisa toda. Parabéns, Dina. Muito obrigada. Muita alegria nossa da TV Comunitária de estar aqui com você. Vamos aos Centenários?